Muito bom dia, meus amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje eu gostaria de refletir com o tema Precisa-se de homens de oração. E para isso eu gostaria de ler com vocês um texto que está no Salmo 28, versículos 6 e 7. Esse texto diz assim: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Amém. As palavras que eu acabei de ler são palavras de Davi. Davi, como nós sabemos, foi um servo do Senhor, o segundo rei de Israel, o rei ungido do qual viria um Messias oriundo de sua descendência. Davi foi um homem que ao longo de sua vida acumulou grandes vitórias, mas também sofreu algumas derrotas pessoais. Davi foi um homem que derrotou o gigante. Davi foi um homem que venceu ursos e leões para salvar suas ovelhas das bocas destas feras. Davi foi um homem que foi profundamente perseguido, mas nunca foi desamparado pelo Senhor. Davi foi um homem que confiou em Deus e o buscou. Algumas vezes Davi cometeu as falhas de agir segundo o próprio coração. Cometeu erros graves e colheu amargas consequências destes erros. Mas a Bíblia diz algo sobre Davi que emana dos lábios do nosso Senhor, ou que emana da vontade do Senhor. O Senhor Deus declarou que Davi era um homem segundo o seu coração. E o que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus, a despeito das falhas e apesar das virtudes, é porque Davi costumava, antes de agir, antes de tomar decisões, antes de realizar tarefas, Davi costumava colocar-se na presença de Deus e consultá-lo. Diante dos mais atrozes momentos e das mais apinhadas perseguições, Davi derramava sua alma diante de Deus. Se você ler todo o Salmo 28, ele é um salmo onde Davi está constantemente falando que suplicou a Deus e o Senhor veio em seu socorro. Davi se refugiou, se abrigou no Senhor e confiou no Senhor o socorro da sua vida. Davi teve muitas falhas, sem dúvida, mas Davi foi um homem de oração. Em nossa geração, nós estamos carentes de homens de oração. De homens de Deus que dobrem os seus joelhos, que chorem diante do Senhor, que se levantem pelas madrugadas, que reservem algumas horas do seu dia para estar em profunda conversa com Deus. Nós necessitamos de líderes que orem mais. Nós necessitamos de líderes de família que sejam homens de oração, de pastores que sejam homens de oração, presbíteros, diáconos que sejam homens de oração. Sem sombra de dúvidas, se fôssemos mais piedosos em nossa vida de oração, eu tenho certeza que nossas decisões seriam mais sábias, que nossa fé seria mais vigorosa e que aqueles por nós geridos e administrados seriam bem mais abençoados por Deus. Precisamos despertar para sermos homens de oração. Houve um pastor, alguns séculos atrás, que se dedicou profundamente à oração. Esse pastor se chamava Charles Spurgeon. E na sua época, ele era questionado acerca do grande sucesso do Tabernáculo Metropolitano, a igreja a qual ele pastoreava com milhares de membros. E ele dizia que o resultado do sucesso daquela igreja não era a pessoa dele, mas era o Deus que ouvia as orações daquele rebanho.
Ele falava com entusiasmo do porão da igreja, do subsolo da igreja, aonde durante os cultos várias dezenas de pessoas se dobravam, oravam e choravam diante de Deus para que o pregador fosse usado com poder. E eu trouxe aqui, para finalizar a nossa devocional de hoje, um brevíssimo relato que nos é trazido pelo reverendo Hernandes Dias Lopes em um livro que ele escreveu em parceria com o reverendo Arival Dias Casimiro. E esse livro é um livrinho fininho, mas preciosíssimo, chamado Homens de Oração. E na página 66 deste livro, ele traz o relato do evangelista D.Y. Lyman Moody, quando ele viajou a Londres a fim de visitar o tabernáculo e ouvir Spurgeon pregar. E então eu vou ler esse breve relato e depois nós vamos orar. O evangelista D.L. Moody viajou para Londres a fim de ouvir o grande pregador Spurgeon. Após a visita, ele testemunhou: "O que mais me impressionou não foi o louvor, apesar de que acredito nunca ter ouvido tão grande cântico congregacional. Não foi a exposição do Sr. Spurgeon, apesar da excelência da mesma, nem mesmo foi o seu sermão que mais me impressionou. O que mais me impressionou foi a sua oração. Ele parecia ter tão grande acesso a Deus que podia trazer para baixo o poder do céu. Este foi o grande segredo de sua influência e de seu sucesso, uma vida de oração." Que possamos descobrir esse segredo e vivenciá-lo. Que possamos ser homens de oração. Não perca seu dia, não desperdice seu dia, mas coloque sua vida em oração diante do Pai. Oremos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade privilegiosa que nos encontramos agora na Tua presença para aprendermos acerca da Tua palavra e da Tua vontade. Venha usar e abençoar esta devocional para que homens que me assistem se sintam estimulados à oração. Que as irmãs possam estimular seus filhos e esposos a uma vida de oração. Se orarmos mais intensamente, tenho certeza que contemplaremos maiores transformações em nós e no mundo que nos cerca. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nosso Deus fortaleça o seu dia, te abençoe, te guarde e te proteja. E até o próximo vídeo, se Ele assim permitir.